Agora vamos receber Alexandro. Ele trabalha com conteúdo digital, diz que está enfrentando dificuldade de ter uma alta rotatividade de patrocinadores. Tá certo, ele tem um improvável podcast. Alexandro, boa noite, obrigado pela sua participação. Gostaria que você direcionasse uma pergunta aqui para o nosso convidado de hoje, que é o João Kepler. Boa noite, pessoal. Em nome do Eric, quero agradecer a toda a equipe da Jovem Pan, parabenizar o João pela estar aqui compartilhando seu conhecimento, abraçar o Davi também. A gente já se conhece de longas datas, né? Já, hoje em dia tá só conhecido aqui. Tá fechado. Acompanho muito o conteúdo. E hoje em dia, né, eu tenho um podcast aqui na minha cidade, em Campina Grande, na Paraíba, que é um improvável podcast onde cai muito no que o João acabou de falar, que era sentar em mesas com pessoas melhores que eu. Então, para promover isso, como antes eu vendia cheirinho de carro na rua, eu criei o podcast para conseguir trazer empresários, trazer pessoas melhores que eu, para sentar na mesa e aprender com eles. Beleza, só que tem o outro lado da moeda. Eu precisaria monetizar com isso para conseguir fazer com que o meu negócio desse certo e eu conseguisse pagar minhas contas, porque, claro, a gente empreende para pagar nossas contas, para realizar os nossos sonhos. E não teria como eu ajudar outros empreendedores se eu não tivesse também resultados, né? Porque a pessoa ia olhar para mim e dizer, como que um cara fala de prosperidade, de ganhar dinheiro e o cara vive mal? Então, hoje eu tenho uma grande rotatividade de patrocinadores para manter o podcast, porque os empresários ainda não entendem muito bem que o podcast dá visibilidade e não faz venda. Então, as pessoas têm um pouco dessa dificuldade. Baseado nisso, eu criei 2 produtos dentro do podcast, que um se chama o Encontro de Águias, que é o evento que eu promovo pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, onde eu trago empresários e empreendedores nacionais para palestrar aqui na cidade, e o outro que eu acabei de criar, tem 2 meses de criação, que é um grupo de network, onde empreendedores regionais da cidade também se reúnem mensalmente, pelo menos uma vez, presencialmente também, para estar trazendo as dores que estão sentindo. E ali, tanto eu como pessoas do meu network, eu trago para eles conseguirem se conectar e um ajudar o outro, fortalecendo os negócios, fortalecendo ali as redes também e fazendo com que essas pessoas que normalmente não iriam se encontrar, acabem se conhecendo, gerando negócio, gerando network, gerando amizades. E aí, a minha pergunta para o João, o que é que você faria no meu lugar, olhando para isso e sabendo que eu estou cometendo algum erro, mas eu não sei qual é o erro ainda que eu estou cometendo para virar a chave do meu negócio. Hoje o meu podcast já tem 2 anos, a gente completou agora em setembro, já tem um sócio, um investidor também, que foi como eu consegui comprar meu equipamento, e eu não tenho custo de produção, mas tenho essa dificuldade de alavancar, de trazer grandes marcas, vamos dizer assim. Quer falar, Davi? Não, pode começar. Pode falar. Alexandro, parabéns. Adorei o nome do podcast, Improvável. Eu fiquei com várias dúvidas durante a sua pergunta, né, a sua exposição, mas as respostas, todas elas estão nas suas perguntas, está na sua declaração. Eu vou te explicar um pouco do que você falou, como é poderoso o que a gente fala. Palavras é igual uma flecha lançada. Uma vez lançada, é difícil segurar. Entendeu, Alexandre? Então, você tá falando coisas que isso tá sendo gravado em algum lugar. Entende? Então, cuidado com isso. Porque, vamos lá, o nome do seu podcast já é você, Improvável. Você, Improvável, mostrou que é possível. Então, mude a sua mentalidade, porque você já é um vencedor. Você já é um vencedor, você não é, você tá com uma dificuldade, por quê? Porque você falou aí, é um podcast de conteúdo, os empresários têm que entender que é um podcast. Não, cara, não é de venda. Por que te disse que não é de vendas? Quem te falou que seu podcast não é de vendas? Quem te falou que isso aqui não vende? Você botou isso na sua cabeça e a palavra tem poder, irmão. Presta atenção. Como é que você vai vender? Se você tem um patrocinador, você vai ajudar o cara a vender, sim. Se você ajudar a pessoa a resolver o problema dela, que a grande maioria dos empresários, o problema é vender. Mas só tem 10 telespectadores, como é o nome de quem? Ouvintes, inscritos, sei lá, no seu podcast. 10, cara. Então você faz a lógica dos 20% compra, 2 vão comprar. Não é 10, o problema não é a quantidade de seguidor.
É o engajamento. O problema é intencionalmente você fazer aquilo para que dê certo, para que você consiga vender. Então, vamos lá. Você tem uma marca aí que te patrocina. O que você faz por ela, além de divulgar o conteúdo? Você promove a marca para que ele consiga vender? Traz alguma oferta interessante para os teus ouvintes? Você premia esses ouvintes com a oferta do próprio patrocinador? Você cria uma comunidade onde eles vão juntos buscar melhor oportunidade para eles num Black Friday, por exemplo, e por aí. Então, assim, eu acho que a palavra vendas, ela tem que ser incluída e não excluída da tua comunicação, entendeu, Alexandre? Para começar, tá bom? Faz sentido? Demais. Beleza. Alexandro, eu tenho uma dica, algumas dicas pra você, na verdade. Primeiro que eu vejo que o teu problema é adquirir potenciais clientes e vendas. Então, não é vendas internas dentro do podcast, porque a tua estrutura é bacana. Você montou uma plataforma de comunicação para ser um canal de aquisição de oportunidades. Então, você tem uma plataforma de mídia para vender cursos, treinamentos e educação. Isso é muito legal. O que você precisa entender, velho, é quem é que consome o teu conteúdo. Qual que é o público que consome o teu conteúdo, consome o teu podcast. E aí você faz a engenharia reversa. Quem precisa desse cliente? O teu podcast tem que ter um nicho. O que pega para podcast é comunicação nichada. Então, quem consome, quem é a empresa que precisa comunicar com esse público que você está atingindo através do teu podcast? Além disso, eu vou te dar mais algumas dicas. Cara, venda para os patrocinadores a vantagem que está exposta no teu podcast proporciona para eles. Venda ativamente o que o teu podcast de fato proporciona de valor. Além disso, tem outras maneiras de você ganhar dinheiro, cara. Você pode alugar o espaço do teu podcast para outras pessoas fazerem podcast. Você pode ensinar as pessoas a fazerem podcast. Você pode cobrar pessoas para irem no seu podcast, se expor sua marca e focar em crescer regionalmente na sua cidade, no seu estado e tudo mais. Então, são algumas dicas práticas que eu vejo que você pode implementar, tipo, amanhã, que já vai trazer uma mega vantagem para você, velho. Show. Alexandro, obrigado pela tua participação. Queria só complementar. Pode complementar, João. O João quer complementar. Quero complementar, que eu acho que tem uma outra coisa que você falou. O Davi te deu várias dicas interessantes, principalmente na história de você conhecer quem são os seus ouvintes, né? Você fazer um formulário e você entender, porque existe muitas dores, todo mundo tem dor. Então, se você descobrir a dor do seu ouvinte, imagina que o cara tem dor porque ele não tem roupa pro tamanho dele. Aí, que ele é bem forte. Aí você encontra o patrocinador que pode atender essa situação. Então, Davi já te falou sobre isso. Mas você falou uma coisa no teu depoimento que me chamou a atenção. Eu criei um grupo de networking, não foi? Isso. Pois é. Por que você não monetiza esse grupo? Por que você não cobra para fazer parte do grupo? Isso, esse grupo tá monetizado. Hoje eu tenho 15 membros. Então, ótimo. Eles estão pagando para estar junto, para participar dessa mesa. Ele tem que pagar, porque todo mundo tem que pagar o preço pelas coisas. Então, se você tem um preço, as pessoas pagam. Se você não tem preço, não dá valor. Então, parabéns também por isso. Então, é isso que eu queria te dizer, é monetizar esse grupo de network, criar um grupo forte disso. Parabéns. E quando eu for a Campina Grande, eu quero ser entrevistado aí nesse podcast. Com certeza.